Amém, igreja? Gente boa, eu quero que hoje você abra a sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26. E nós já vamos entrar logo no capítulo 9 também, tá bom? Eu estava preparando essa palavra e a minha pergunta ela foi o seguinte: será que a igreja está preparada para receber a palavra dessa noite? Pastor, estou ficando assustado. Por quê? Será que você volta domingo para o culto de Santa Ceia depois de hoje? Então eu quero que você preste muita atenção e você tome para você a mensagem de hoje, porque é uma mensagem direcionada de Deus, da parte de Deus. Eu não tive cuidado nenhum em escolher palavras, eu deixei para que o Espírito Santo escolhesse e colocasse no meu coração, e eu confio nele. Eu confio que algo ele tem para fazer, algo ele tem para trabalhar no coração, não só dessa igreja, mas YouTube, todas as plataformas que vão levar a mensagem da verdade para o mundo, como tem sido. Amém? A palavra do Senhor diz no capítulo 8, verso 26 o seguinte: o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, 8:26, ok? Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se Felipe e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace. Candace era a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido até Jerusalém para a adoração. Este voltava assentado no seu carro e ali ele lia sobre o profeta Isaías. E disse então o Espírito em maiúsculo aqui, E maiúsculo, a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Felipe então, correndo ao lado, ouviu que este lia sobre o profeta Isaías, e disse ele ao etíope: você consegue entender o que você está lendo? E ele disse: como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse no carro com ele e assentasse ali ao lado dele. E o lugar das escrituras que este lia era: foi levado como ovelha muda ao matadouro o cordeiro diante daqueles que o tosquia. Assim este não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida foi tirada da terra. Respondendo então o eunuco a Felipe, disse: rogo-te que me diz isto, ó profeta, o profeta, de que ele fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca, começando na escritura, lhe anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa represa. E disse o eunuco: eis aqui água, que me impede de ser batizado? Então respondeu Felipe: é lícito, se você crer de todo o vosso coração? Respondeu o eunuco e disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então este mandou parar o carro, desceram ambos as águas, tanto Felipe como o eunuco, e Felipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e não ouviu mais o eunuco. Então este agora, feliz, continuou o seu caminho. Então Felipe se achou em Azoto, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Capítulo 9. E Saulo, e aqui em outras versões diz: enquanto isso, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas
para Damasco, para ir até as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum destes que pertence à seita Caminho, quer homens, quer mulher, trariam presos para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cegou uma resplandecente luz do céu. Este, caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E este disse: Quem és tu, Senhor? E disse: O Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar agora contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse então Jesus: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Homens que iam com Saulo pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo se levantou da terra, abrindo os olhos, mas não via ninguém. Guiando-o pelas mãos, conduziram para Damasco, e este 3 dias ficou sem ver, não comeu e nem bebeu. Amém? Você pode se assentar. Amados, nós chegamos onde nós chegamos. Nós estamos encerrando aí, o mês de outubro, falando um pouco desse tempo que celebra a reforma protestante. E é importante a gente trazer uma palavra na finalização desses trabalhos. Se nós chegamos onde nós chegamos como cristãos, é por causa de alguns personagens. Entre eles, que eu considero importantíssimo, aquele que abriu os caminhos para que Jesus viesse, João Batista. Outro, Paulo de Tarso, o homem que pregou para os gentios. Outro, Lucas, o evangelista, que foi o escriba de Paulo. E outro, Martinho Lutero. Todos falam de Jesus, e Jesus é o principal personagem. Amém? Aqui nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, escrito por um pesquisador grego, que acabou se envolvendo demais com a história de Deus, se converteu, e de historiador, de médico, ele passou a ser um discípulo do Senhor. Nome dele, Lucas, doutor Lucas. Os escritos de Lucas você encontra tanto no Evangelho de Lucas, que ele escreveu, como aqui em Atos dos Apóstolos. E aqui em Atos dos Apóstolos ele apresenta talvez o personagem mais importante do Novo Testamento depois de Jesus Cristo, apóstolo Paulo de Tarso. Então eu quero que vocês prestem muita atenção no que Deus quer falar hoje ao nosso coração. E quem é esse cara, pastor? Paulo de Tarso, que escreveu 13 cartas, que nós sabemos um pouco da história dele. Paulo, ele simplesmente foi o responsável em trazer a palavra do Senhor, o evangelho aos gentios. Quem são os gentios? São aqueles que estão fora das cercas de Israel. São os estrangeiros, são as outras nações. Ele teve a incumbência de trazer o evangelho para o ocidente. E fazendo isso, o que acontece? Acabou chegando até nós. O que chegou até nós? A palavra de Deus. Chegou até nós o conhecimento do Salvador do mundo, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Os acontecimentos em relação a Jesus, a Deus e ao Espírito Santo até então estava ali resumido apenas para o povo de dentro de Israel. Então Deus chama quem? Deus vai chamar esse homem, chamado Paulo. Mas quem é Paulo, pastor? Paulo, na narrativa da conversão de Paulo, ele mostra, antes de ser o apóstolo dos gentios, que nós conhecemos, mostra uma outra pessoa. Mostra um fariseu convicto, um religioso, um doutrinário, um sujeito que carrega a espada, determinado, ensinado dentro da doutrina do farisaísmo, dentro da seita farisaica, e o nome dele aqui é Saulo. É Saulo. Por que Saulo e Paulo? É porque ele caiu do cavalo, ele era Saulo, ele levantou, ele era Paulo. Não, meu irmão, porque ele tem a dupla cidadania. Ele tinha cidadania de Paulo, ele tinha cidadania de Saulo, sendo judeu também, de Paulo sendo romano. Amém?
Saulo, ele recebe, e ele está preocupado com o que está acontecendo dentro de Israel. O povo acabou conhecendo um homem, um galileu, judeu, da região de Nazaré. Esse homem trouxe uma revolução muito grande. Esse homem morreu na cruz, foi morto, enterrado, colocado num túmulo, mas ressuscitou no terceiro dia. E agora essa seita começa a crescer. Tem um maluco chamado Pedro aí, que depois de Pentecoste pregou, e mais de 3.000 pessoas se converteram. Aquilo está crescendo, aquilo está em processo de ebulição. As pessoas estão querendo se interessar, as pessoas estão preocupadas, estão querendo saber como que funciona isso, como que eu faço para chegar perto dessa doutrina, o que essa doutrina traz de novo. E Saulo e a igreja e as sinagogas e o templo estão preocupados. Estão preocupados, porque o negócio está em ebulição, a coisa está crescendo. Então Saulo, aí começa o período da perseguição. A perseguição já começa na cruz com Jesus Cristo, depois se estende através dos sacerdotes e sumos sacerdotes, que começa a eleger pessoas para perseguição, e um deles é Saulo. E aqui a palavra do Senhor diz: enquanto isso, Saulo respirando ódio de morte, contra quem? Aqueles que estavam seguindo agora essa sã doutrina. Ele recebe então alvará das autoridades religiosas para exterminar no ninho, antes de começar esse negócio. Já vamos matar, já vamos abafar isso aí, para exterminar no ninho essa seita chamada por eles Caminho. O cristianismo não era conhecido por esse nome de cristianismo. O cristianismo, ele começou sendo chamado o Caminho. Você vai ver isso lá no capítulo 9, verso 2, aqui de Atos, tá bom? O cristianismo só veio ser o cristianismo que nós conhecemos porque Jesus levantou um homem para pregar fora dos muros de Israel. O nome dele qual é? Paulo. Amém? A conversão de Paulo vai se dar no capítulo 9, aqui que nós lemos, de uma forma interessante. Eu estava lendo isso aqui, na verdade a conversão desse homem, de Paulo, é um modelo de conversão para todos nós. Pastor, como assim? Olha o jeito que esse homem se converteu. Ele era um perseguidor, ele estava indo para Damasco. Eu digo para você, não pelos eventos aqui espetaculares da conversão dele, mas por um modelo que mostra dois elementos importantes que fazem parte da conversão de um homem e de uma mulher. É impossível uma pessoa ser cristã, se converter, sem que haja esses dois elementos na vida dela. Quais são, pastor? Rendição e arrependimento. Rendição e arrependimento. A rendição, o que é, pastor? A conversão começa a partir do momento que você se rende. Quando a gente faz o apelo aqui, quem aqui ainda não entregou sua vida a Cristo, se a palavra falou, se o ministro foi usado por Deus, se o Espírito Santo ministrou no coração daquela pessoa, e aquela pessoa chega no momento que ela diz: chega, acabou, para mim até aqui, daqui para frente eu quero conhecer também esse Cristo, eu quero conhecer esse caminho, eu quero conhecer esse Deus que todo mundo fala. Aí o pastor fala: quem está entregando a sua vida para Cristo hoje? A pessoa levanta a mão. O que ela está fazendo? Ela está se rendendo. E o se render não é para só porque eu vim com meu amigo aqui, deixa eu dizer que eu tô virando hoje também crente, né? Como se crente virava. Hoje é uma coisa, se virou lobisomem, pronto, virou. Não, rendição é outra coisa. Rendição fala assim: não está mais comigo. Rendição, não sou mais eu. Eu sempre cito aqui, quando um assaltante chega para você, fala assim, mãos ao alto, fala assim: agora quem está no controle sou eu. É a mesma coisa. Rendição. Amados, sem rendição não há conversão. Se levantar a mão só para dizer que você aceitou Jesus, sem haver uma verdadeira rendição, porque eu falei lá no começo, será que você está preparado para receber a palavra dessa noite? Você se rende, você se entrega, você não tem mais o que fazer, você não tem como mais reagir, você aceita tudo daqui para frente, você se alimenta daquilo que você recebe como alimento. As suas ideologias, os seus pensamentos, as suas convicções já não têm mais efeito. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu me entreguei 100%, eu não tenho que discutir, eu não tenho que ficar questionando.
Entrega total. Eu vou entender as coisas com o passar do tempo. Eu vou me aprimorar, eu vou passar a ter conhecimento da pessoa maravilhosa que é Cristo com o passar do tempo. Mas agora eu quero mudança na minha vida. Por isso eu me rendo. Se você na sua conversão não se rendeu a Cristo, você não é convertido. Se rendeu mesmo, gente. Porque se o mundo ainda continua, se a vida, se a rotina continua sendo o seu Senhor, você se rendeu a tudo isso, menos a Cristo. Rendição e arrependimento. Repete comigo, rendição e arrependimento. Segundo é arrependimento, gente. O que é arrependimento? É uma guinada. É uma guinada, você chega um momento da sua vida e fala, não, peraí, para tudo. Dá uma olhadinha o que aconteceu. Ninguém se arrepende do que vai fazer. A gente só se arrepende daquilo que a gente já fez. Sim ou não? Amém, amados? Você está aí? Tudo bem? O que acontece? É você falar, não, para tudo. Volta tudo, chega. Deixa eu resgatar tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu fiz. E eu estou me rendendo. Então eu estou pegando esse pacote de lixo e estou colocando aos pés da cruz. O senhor aceita? O senhor fala assim. Você está se rendendo? Estou pegando o que é meu aqui e estou colocando aos seus pés. Eu me arrependo de tudo isso aqui que eu fiz. Ele fala, deixa aqui, não é mais seu. Se é arrependimento, a conversão. O arrependimento é um sentimento. O arrependimento bate quando nós lembramos de eventos dos quais, diante da rendição, diante de Deus, diante do espelho, nós olhamos e falamos assim, eu não me orgulho de nada disso que eu fiz. Estou pegando isso e colocando diante de Deus. Estou pegando isso e colocando diante de Cristo. Por quê, amados? Falar de conversão hoje, nos dias de hoje, é necessário. Por quê? Porque a fé cristã, ela relativizou tudo. Tudo do nada a ver. Está tudo bem, nós vivemos no tempo da graça, mas na verdade essa fé cristã, essa conversão, ela anda cambaleando, desgastada e abalada. Ser cristão hoje é uma coisa que a maioria nem sabe direito o que é. Por isso que tem que subir um pastor aqui, um pregador, para explicar, para orientar. Eu vou dizer o que não é ser cristão hoje. O que é ser cristão? Não, eu prefiro falar o que não é. Ser cristão hoje não é andar com a camiseta dizendo eu sou de Jesus 100%. Não, isso não é ser cristão. Ser cristão hoje, pastor, eu fui para a igreja, entreguei minha vida para Jesus, já passei lá no bazarzinho da igreja, já comprei um adesivo bem grande. Sou de Jesus. Isso não é ser cristão. Ser cristão não é o jogador de futebol com os mesmos dizeres na camisa de baixo, dizendo eu sou de Jesus. Isso não é ser cristão. Ser cristão não é fazer o gol e apontar para o céu, obrigado. Isso não é ser cristão, meu irmão. Isso não é ser cristão. Para a maioria isso já significa ser crente. Jesus parece para esses que se tornou o quê? Um garoto propaganda. É marketing. A pessoa canta um monte de besteira. Isso até acontece dentro de igreja, mas eu estou falando de shows por aí. Esses shows que abala, né? enche estádios aí, não é gospel. Mas a pessoa se diz crente, canta um monte de besteira, fala um monte de palavrão, levanta multidões como se ele fosse o ídolo, né? Com seus shows, e te diz evangélico 100% de Jesus. Isso não é ser cristão. Até nas mais altas plataformas, e é uma coisa que me dá nojo no Brasil, nas altas plataformas do Congresso brasileiro, que se diz uma bancada evangélica, aí eu acabo descobrindo que é a mesma bancada evangélica que se diz cristão, é a mesma bancada da bala, que se diz a favor do porte de arma. Isso não é de agora, que eu já venho batendo nessa tecla já há 20 anos, há 2 décadas, tá? E eu não tenho inclinação política, não tenho político de estimação, não tenho partido de... Não, tá? Eu sou correto com os meus pensamentos e antes de mais nada, eu sou bíblica. Um grupo que defende o porte de arma, onde nossa disputa de rua serão resolvida na bala, é cristão? Não precisa a gente ser muito inteligente para perceber que estão repassando para a sociedade
uma responsabilidade de se defenderem a bala, sendo que isso é uma obrigação do Estado. Amém? Por quê? Gente, eu com 6 anos de idade, lá vem o pastor com essa história dele, eu quase matei uma outra criança de 6 anos de idade. Você sabe por quê? Eu peguei a arma do meu pai. Só que eu tinha eu acho que é um pouquinho maior que o Bernardo. Eu não consegui puxar o gatilho, que estava duro. Eu brincando. Olhei do outro lado, olhei a arma do meu pai, olhei para o moleque, falei, eu não fui com a cara dele não. Vou sapecar ele. Eu vejo isso na televisão. Fui lá e puxei. Falei, eu acho que é porque tem que chegar mais perto. Peguei a arma, vou passando, meu pai está almoçando. Opa, onde você vai? Vou ali fazer um servicinho, já volto. Vamos lá para o texto. Lucas aqui, ele relata o texto que eu acabei de ler e considera a conversão de Paulo tão importante, que está narrada aqui 3 vezes nesse mesmo livro de Atos. A conversão de Paulo pode ser usada como um modelo de conversão, como um arquétipo. A gente usa na psicanálise esse termo, um arquétipo, uma maquete de dizer como eu sou de Jesus. Você pode ser católico, você pode ser pentecostal, você pode ser tradicional, não importa. Mas eu acho que chegou o tempo da gente definir quem de fato a gente é diante de Deus. Aleluia. Quem a gente é de fato em relação a esse movimento cristão. Que raio de cristão de fato que eu sou? Que raio de raio? Quem eu sou nessa história? Que tipo? Será que eu sou mais um boi da boiada? Será que eu sou mais uma massa de manobra? Um que faz parte da massa de manobra, gente? Será que eu não consigo pensar pela minha cabeça? Será que se eu não consigo pensar pela minha cabeça, eu consigo pensar pela cabeça de Cristo? Coração de Cristo, mente de Cristo, que está na palavra do Senhor? Que dificuldade é essa? O que a gente não pode é nos enganar e achar que nós somos alguma coisa de Cristo somente porque eu ando com um crucifixo no peito, ou então porque eu tenho uma tatuagem escrito ser de Jesus. Amados, chegou o tempo que nós temos que subir a régua. Chegou o tempo que a gente tem que ser de fato gente boa, gente de Deus, e parar de se enganar. Nós lemos aqui 2 textos. Alguns elementos na conversão de Saulo nos servem para definir a nossa vida com Cristo. O texto lido, e pela NVI, começa dizendo: enquanto isso, Saulo respirava ódio, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Enquanto isso, foi perguntado para mim qual é o tema da mensagem, qual é o título da mensagem. Eu falei, eu não sei exatamente, eu não sei se eu coloco o título da mensagem, os 2 lados da moeda de Deus, ou se eu coloco enquanto isso. Enquanto isso tem muita coisa a ver aqui, tá? Tem muita coisa que nos fala, enquanto isso, e aqui nos leva a um termo que a gente chama de paralelismo. Você sabe o que significa? Paralelismo é um estilo literário importantíssimo na Bíblia, muito comum, ao qual a gente deve observar. Da mesma forma que muitas vezes eu convido os ouvintes, falar, gente, você consegue ir comigo lá agora, entrar no texto comigo? Estamos lá em Jerusalém, você consegue comigo imaginar a situação há 2000 anos atrás? Você consegue sentir o vento, né, na Via Dolorosa? Você consegue sentir um homem carregando uma pesada travessa nas costas, cambaleando depois de apanhar? Você consegue ir comigo e naquela Via Dolorosa, uma ruazinha estreita, né, de pedras assim, as pessoas xingando, as pessoas acusando? Você consegue? A mesma coisa eu faço aqui. O paralelismo, ele nos faz imaginar que algo enquanto isso acontecia. Enquanto isso, terminou o capítulo 8, nós começamos no verso 26, terminamos aqui no 40, começa já o 9 e fala, enquanto isso, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes. Mas enquanto isso o que, pastor? É o texto que nós lemos antes. Enquanto isso, algo acontecia no capítulo 8, 26. Olha que interessante do paralelismo. Enquanto Paulo estava respirando ódio,
Felipe estava fazendo outra coisa. Eu quero separar você, se você é convertido ou não. O que você pretende ser daqui para frente? Enquanto isso, quem é você nessa história? Enquanto Paulo está respirando ódio, Felipe está fazendo outra coisa, respirando amor por almas. Tem alguém, enquanto você está bravo, enquanto você está nervoso, enquanto você está bufando, enquanto você está criticando, enquanto você está fazendo coisa errada, levando ainda, o título de cristão, tem alguém com o joelho no chão, tem alguém fazendo missão, tem alguém pregando evangelho, tem alguém ganhando gente dentro do trem, tem alguém entregando Bíblia, tem alguém levando comida, tem alguém, meu irmão, paralelismo. Enquanto você se acha o crente mais salvo, mais limpo, mais poderoso da terra, lavado, remido pelo sangue cordeiro, que você não precisa fazer mais nada, tem alguém fazendo. Tem alguém fazendo. Enquanto eu estou aqui, trabalhando aqui, muitas vezes esforçando, eu sei que tem muita gente, eu sei que tem muita gente preocupada em ganhar dinheiro através de um púlpito, através de uma tribuna de igreja. Ao mesmo tempo, muitas vezes, quando eu acho que eu estou tranquilo demais, eu sei que tem irmãos aí orando, clamando, jejum, trabalhando, e isso me incomoda, porque eu falo, não, eu não quero estar do outro lado, eu quero estar desse. Enquanto Paulo estava alucinado, indo para Damasco para exterminar com a fé cristã, o que Felipe estava fazendo no texto que nós lemos? Estava falando de Jesus, ajudando um eunuco a conhecer a salvação. Olha o paralelo aqui. Paulo está no caminho entre Jerusalém e Damasco, ele está indo com a comitiva dele antes da última curva de Damasco. Vai acontecer algo com Paulo, ele vai encontrar Jesus, mas Paulo está indo aonde? De Jerusalém para Damasco. Felipe está indo aonde? De Jerusalém para Gaza. Olha a relação entre os eventos. Tanto Felipe como Paulo estão a caminho de algum lugar. Tanto Felipe como Paulo estão a caminho de algum lugar. Paulo tem endereço em Damasco, prender cristãos, prender pessoas que faz parte do caminho. Felipe também tem um endereço que se move, e o endereço de Felipe se move numa carruagem. Tanto é que a carruagem vai andando e Felipe vai correndo atrás, vai caminhando. E quem é que está lá dentro? Aqui começa a parte que eu amo aqui, que é a parte do preconceito religioso e muito mais, vai muito além disso. Quem está dentro dessa carruagem, pastor? Para começar, um etíope. Quem é o etíope? Um negro. Segunda coisa, é um eunuco. Já leu sobre quem é o eunuco na palavra do Senhor, nas Sagradas Escrituras? Felipe, cheio do Espírito Santo, começa ali a apresentar as boas novas de Cristo, independente da cor, independente da raça, independente do sexo e suas particularidades. Felipe não está nem aí, eu vou falar de Jesus, queira ou não queira, taquem pedra ou não, eu vou falar, porque eu fui chamado para isso, não há preconceito. Enquanto isso, Paulo está correndo de um lado para outro, parecendo maluco, com um alvará na mão, para prender e matar quem não seguia a sua doutrina. Ao mesmo tempo, um está impulsionado pelo amor, a promover a vida, elucidar dúvidas da alma. O outro está obcecado em exterminar, invadir casas, arrastar família, levar para julgamento, famílias inteiras, levar para o sinédrio para ser julgados e até mortos. Enquanto isso, Felipe está um passo à frente, na direção de um gentil estrangeiro. Paulo está preocupado em conservar a fé arcaica dentro de Israel. O Felipe está falando para um estrangeiro, o Paulo está preocupado que a coisa não saia dali, que o escândalo não passe pelas cercas de Israel e fica concentrado dentro dos judeus, dentro de Israel. Enquanto Felipe rompia, presta atenção nisso que é importante, rompia com o conceito de raça, enquanto Felipe rompia com a barreira do preconceito, pois eunucos homens castrados, delicados, pois cuidavam de princesas e rainhas, Paulo se esforçava para manter a tradição no rigor da lei. Enquanto um é promotor da vida, o outro era perseguidor e promotor da morte. O que é conversão, pastor? Quer se converter?
se não se tornar um promotor da vida e não da morte. Crente não anda com arma na cintura. Crente que anda com arma na cintura, ele é o quê? Ele é promotor do quê? O que é converter-se se não quebrar a barreira do preconceito? O que é converter-se se não é abraçar, ajudar o excluído? O que é converter-se se não for tornar-se um agente do reino, um evangelista? Num mundo dividido de ideologias macabras, políticas, religiosas, nós precisamos mostrar nossas credenciais de verdadeiramente ter sido convertido. Olhando o papel desses dois personagens, eu vejo de forma figurativa o propósito de cada um. Qual é, pastor? Felipe, ele tem o papel aqui de parteiro. Enquanto um está no processo de evangelizar e trazer vida para aqueles que precisam nascer de novo, esse tem o propósito do trabalho do parteiro, que é trazer a vida. Gente, quando você ganha uma alma para Cristo, você cumpriu o propósito de parteiro. Amém, amado? Você consegue me entender? Amém. E o outro? Coveiro. Um é parteiro e o outro é coveiro. Tem ocupação de coveiro, e ele quer enterrar para sempre, e ver bem cumprido o seu papel e o seu chamado, quer matar, é ver enterrado de vez aquilo ali. Tem gente que traz vida em suas palavras, e eu pergunto para você, quem não sorri para uma parteira depois de um parto? Hora que vê a criança, primeira coisa que olha para a parteira, o que fala? Vai chorar, por que nasceu? Não, olha para a parteira e fala, graças a Deus, deu tudo certo. Agora, qual é a reação diante de um coveiro, na frente de uma tumba, na frente de um túmulo? É de sorriso? É de celebrar? O outro tem como ocupação de um coveiro, que quer enterrar para sempre e ver bem cumprido o papel. Se comportam como coveiros que vivem enterrando projetos e sonhos e futuros de muita gente. Eu vou dizer um negócio para você, se aparte de gente assim. Não recebeu você com sorriso, com amor, com ternura, com respeito, se afaste. Porque de uma forma ou de outra está querendo de alguma forma te enterrar. Amém, amados? Felipe foi um parteiro de vida, enquanto Paulo foi um coveiro de morte. A outra correlação entre Paulo e Felipe. Paulo, por exemplo, o que acontece? Paulo, respirando ainda ameaças de morte, o que ele fez? Ele não saiu fazendo, ele primeiro foi legitimar aquilo que ele pretendia fazer. A palavra do Senhor, ele se dirigiu ao sumo sacerdote. Olha que interessante. A pessoa que tem o coração inclinado à maldade, ele sente a necessidade de legitimar, ter validade por outras pessoas. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Eu vou fazer isso, mas você concorda comigo? Entendeu? Eu preciso que alguém endosse aquilo que eu vou praticar, o erro que eu vou fazer. O que Paulo faz? Ele corre para a igreja. Ele quer ver validado por outros o seu comportamento. Uma pessoa má, ela não se satisfaz em ser má. Ela precisa que alguém autentique a sua maldade, que dê legitimidade aos seus atos. A palavra do Senhor diz que Paulo se dirigiu a quem podia lhe dar cartas para legitimar, para sequestrar pessoas. Ele foi aonde? Ao sumo sacerdote. Ele foi aonde, pastor? Aos pastores da época da igreja. A igreja doutrinária, a igreja que não aceitava, a igreja que era rançosa. Alguém que dissesse para ele, você está certo, tem que ir lá mesmo, tem que tirar, tem que abafar, tem que acabar logo com isso. Paulo, um homem encharcado de ódio, um ódio que vem aumentando em banho-maria já desde a sua formação, desde o seu ensino, desde a escola bíblica lá dentro daqueles meios religiosos lá, e vai aquecendo em banho-maria o seu coração, desde a sua mocidade, e acaba encontrando agora apoio aonde? Na igreja. Gente, você quer um lugar melhor para você encontrar apoio? Para legitimar alguma coisa que você está pensando, que você está planejando, e a igreja fala, não, você está certo, vai que vai dar certo. Esse apoio vai fazer o que com essa pessoa? Vai diminuir o peso, a responsabilidade do jovem Saulo de Tarso. Isso é muito comum, gente, no ser humano.
quando esse quer fazer algo errado, ele procura conselheiros que endossem o seu erro. Por exemplo, o cidadão está passando por uma crise no casamento, o casamento dele está capengando, ao invés de procurar um casal, ou então alguém que deu certo, o casamento já tem décadas, né, de existência, ele vai procurar alguém para pedir conselho que já está no 5º casamento. Que conselho ele vai receber? Mas ele já está inclinado a se separar, a se apartar. Então eu vou procurar alguém que deu certo? Não, vou procurar alguém que não deu. Pelo menos assim alguém vai legitimar aquilo que eu estou pretendendo fazer. No fundo, as pessoas precisam de alguém para legitimar e apoiar a besteira que vai fazer. Alguém me procura, isso aqui eu acho engraçado, procura o pastor, não para confessar o adultério, mas tentando tirar da minha boca algo que vem legitimar o seu ato. Talvez a pessoa queria dizer, não, você está certo, eu também faria a mesma coisa. Olha que miserável. Eu pego a Bíblia, esfrego na cara dele e ele se torna inimigo meu. Paciência. Paulo estava com muito ódio no coração. Imagina aqui agora um cara correndo de um lado para o outro, alucinado, invadindo casa, participando de apedrejamento de cristão. E aqui Paulo está de pé, assistindo o apedrejamento de Estevão, aqui no capítulo 7 e 8, o primeiro mártir da história. As roupas de Estevão, quando termina, eles vão apedrejar, eles vão matar o Estevão, eles arrancam a roupa do Estevão e colocam nos pés daquele que mandou. Isso era a regra. Quem mandou? Foi lá, então tira as roupas dele e coloca lá no pé do Saulo. E aqui, esse ato significava serviço feito, como você pediu. Paulo sorria considerando a sua perseguição bem-sucedida, apoiada por muitos outros. Esse homem respirava ódio, um ódio visceral, e não um ódio racional. Esse homem, ele é religioso. Esse homem ele está debaixo da tutela da lei religiosa. Esse homem tem o apoio da nata religiosa. Esse mesmo cara que tem um ódio visceral, não racional, uma pessoa que odeia e nem percebe mais que odeia. Talvez até pregava nos cultos. Lucas, na tradução original grega, ele diz que isso aqui, ele traduz isso aqui como limaionamai. Limaionamai. O que significa limaionamai? Do grego vai dizer que Paulo se comportava como uma besta selvagem, um porco selvagem. O próprio Lucas, que está viajando com ele, está dizendo, está mostrando na tradução grega, que aqui a tradução, ela diz o seguinte, que Paulo se comportava como um porco do mato. A transformação do Paulo vai acontecer, pastor? Vai acontecer a caminho de Damasco, chegando em Damasco, quando ele vai ter um encontro com Jesus. E aqui eu acho lindo que eu faço uma ponte com aquilo que Lucas fala, com aquilo que vai acontecer com Paulo. A besta selvagem agora vai se transformar em um homem comum e cego. Um homem que agora, para chegar em Damasco, ele precisa ser guiado, conduzido pela mão por outro. O porco selvagem agora é manso e humilde. A palavra do Senhor diz, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente cercou o resplendor de uma luz do céu. Caindo em terra, ouviu-se uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem é, Senhor? E respondeu, eu sou Jesus, a quem persegue. Dura coisa é para você agora, recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta. A apresentação de Paulo aqui é interessante. Aqui vai haver a conversão dele. Mas Paulo, ele agora vai querer, ele vai ficar cego por 3 dias, mas daqui a pouco ele vai recuperar, ele vai entender, ele vai jejuar, ele vai ser batizado, ele vai se tornar crente, mas agora ele precisa se apresentar aos irmãos, falar assim, eu não sou mais o Saulo lá, eu não sou mais o perseguidor, agora eu sou crente, tá? E aí eu pergunto para você, gerou estranheza nas pessoas? Claro que gerou. Claro que gerou. A pessoa que recebeu ele lá falou, Senhor, esse homem ele veio para Damasco para matar os cristãos, para arrastar os cristãos, para condenar os cristãos. O senhor está falando que ele virou crente? Virou crente. Ananias, o cara virou crente. Pode confiar que ele virou crente.
Ninguém tinha essa confiança, até que Barnabé endossa e aposta na verdadeira conversão de Paulo. Alguém seria capaz de endossar a sua conversão? Alguém pode chegar e falar assim: olha, não, Pedro converteu mesmo. Alguém é capaz de endossar a sua conversão? Alguém seria capaz de endossar, fazer o que Barnabé fez em relação a Paulo e dizer para os outros discípulos: não pode acreditar, ele realmente agora é cristão? Mas será que não é nenhum truque dele não? Será que ele não está se fazendo de convertido para poder se infiltrar conosco e de repente acabar com tudo? Não, eu endosso. As mesmas coisas eu fico pensando às vezes em relação a gente. Será que alguém é capaz de falar em praça pública, ou então no meio das outras pessoas, com outras pessoas, e falar assim: olha, não, pode confiar, cidadão, ele entregou a vida para Cristo, realmente houve uma conversão genuína. Por que eu falo isso, gente? Porque lá no começo da sua conversão é uma coisa. Quando você se converte, quando você conhece Jesus, meu irmão, você solta fogo pelos olhos. Você anda com a Bíblia debaixo do braço. Você quer falar de Jesus para todo mundo, mas o tempo passa. E a conversão? Foi só lá? Ou ela continua todos os dias fazendo parte da sua mudança? Eu, quando me converti, eu causei estranheza, porque as pessoas dizem: Djalma se converteu, você está de brincadeira. Você não. Até mês passado, ele fazia a rodinha aqui no pátio da GM, aqui, com a agenda na mão, e ficava imitando o Davi Miranda. Ele ficava pedindo dinheiro para vocês aqui, brincando aqui, ó, vamos passar a sacolinha, tal. Ele, aquele gozador, contador de piada, brincalhão, tirador de sarro de crente, ele se converteu? Nada, só acredita o vento. Então eu causei estranheza, e foi um processo lento. No mês seguinte, eu já estava me batizando. Entreguei minha vida para Cristo, já estava me batizando. 3 meses já tinha lido a Bíblia. 6 meses já estava me matriculando num congresso, num seminário teológico. Já que Jesus me chamou, eu sempre também tive isso no meu coração: vamos ser crente decente, completo, não meia boca. Paulo teve alguns gatilhos aqui que despertaram na sua conversão, assim como nós. O quebra-cabeça começa a fazer sentido para Paulo. Quando ele cai, ali naquele momento, quando ele cai, e ele entra nesse processo de entender o que estava acontecendo, que ele tinha que mudar, eu acho que uma das primeiras coisas que ele lembrou foi de Estevão. Estevão caindo, com a mão no rosto, sangrando, recebendo pedras, sendo tirada a sua roupa, colocando nos pés dele. Imagina o remorso. Alguma coisa estava diferente. Aquela luz que brilhou, alguma coisa estava esquisita. Imagina o coração desse homem quando ele pensa: eu ajudei a matar também esse homem. Imagine a culpa perseguindo seus pensamentos, nas lembranças de tudo que ele fez, que muitas vezes aqui no afã de proteger a sua fé, transformou ele num porco selvagem. Porque todo fanatismo, querido, é uma guerra interior. Todo fanatismo é uma guerra interior. Assim como todo medo que você projeta nos outros, é uma projeção dos demônios que habitam na pessoa. Assim como todo preconceito é um trauma mal resolvido dentro da alma de alguém. Quem está entendendo, diga amém, amados. Algo dizia no coração de Paulo que tinha alguma coisa errada. A cada investida, a cada célula de igreja destruída, a cada cristão morto com seu consentimento, era uma martelada, era uma pinicada na sua consciência de que tinha alguma coisa errada nessa história. E aqui já estou caminhando já para finalizar. De repente algo acontece, no ápice da sua investida. Agora eu estou indo para receber a autorização da igreja, estou com o alvará para destruir esse projeto aí, desse tal de Jesus. Estou indo para... agora realmente a casa vai cair para eles. Tá bom. Ele aqui no ápice da sua investida, ele cai. Quando ele pensou que a sua jogada era fatal, ele toma um checkmate de Jesus e ele cai.
Jesus foi jogando, cercando Saulo, deu espaço. Quando Saulo pensou que fecharia o jogo, ele toma o xeque-mate. Acho lindo isso aqui. Lá no interior, para quem ainda não me conhece direito, eu vim do interior com 20 anos. E eu fui criado no sítio por muito tempo. E a gente tinha alguns animais lá que precisavam ser domados, né? Precisavam ser amansados. Eu estava preparando essa mensagem esses dias, eu estava lembrando da época que havia duas formas de você amansar um animal: cavalo, burro, essas coisas. A primeira era montar, sangrar na espora, no chicote. Eu acho isso desnecessário. E a segunda, eu lembrei de Paulo. A outra era a seguinte: lá, como a gente tinha um período de plantação, preparação para plantação, para plantar, que chamava, a gente tombava a terra, ficava aquela terra fofa. Então você pegava o animal, colocava lá, montava nele, se cair vai ser gostoso, porque é terra fofa, e deixava ele pular. Só que teve uma hora, terra tombada, cansa o animal. Ele vai cansando, ele vai cansando, ele vai cansando, vai cansando. Você judia do animal? Não, ele apenas cansa. Ele cansa de pular, ele cansa de sofrer, ele cansa do peso, ele já não tem mais força. Muitas vezes nós estamos saltando com a nossa conversão em cima dos nossos lombos, e a gente está cansando, está cansando, está cansando, está cansando, e a gente não se entrega. E Deus talvez nessa noite está falando ao nosso coração: você realmente se converteu? Você realmente é uma pessoa que entregou sua vida de fato a Cristo? Muitos, quando se convertem, Deus acalma o coração dizendo que tudo vai melhorar. Fica tranquilo, irmão, você está entregando sua vida para Cristo, Deus vai cuidar de você, a sua vida vai melhorar. Vai ter alguns contratempos e tal, mas de repente as coisas daqui a caminho. Paulo não. Paulo não recebeu essas palavras. Paulo, ele recebe a seguinte palavra: se converteu, agora ele vai ver o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Esse cara, ele saberá o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Paulo foi amansado, não adiantava recalcitrar. Todo o ministério de Jesus, sempre que Jesus encontrava alguém cego, o que ele fazia? Ele curava. Quando ele encontrou Paulo, ele o cegou. Sabe por que ele ficou cego? Porque a cegueira que veio nos olhos de Paulo é o tempo que ele precisava para sair do casulo que ele estava. Paulo foi cegado pela luz do Evangelho para poder ver a luz da glória de Deus. Aleluia. Talvez seja isso que a gente precisa nos dias de hoje, meu irmão. Na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso país. Precisamos ficar cego para tudo aquilo que a gente vê de errado em todos os segmentos, para que a gente possa ver a verdadeira glória de Deus, do Evangelho de Jesus em nossa vida. Por isso eu pergunto: você é convertido? Se coloque em pé, por favor.